Vamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos vocês que me acompanham. Nós já tem inscritos, 437 mil inscritos. Muito obrigado mesmo para todos vocês. Mais de 40 milhões de visualizações, o que reforça nosso compromisso que nós estabelecemos, né? Quando eu digo nosso, é eu e vocês, né? Que é de compromisso com a República, com a democracia, com as liberdades, com a Constituição e com uma análise independente. E nós temos feito isso em todos os nossos encontros. Agradeço todos os comentários nos views, 3, 4 mil comentários, as sugestões, os likes que vocês colocam, sempre ativando as notificações e convidando todos aqueles que, se não se inscreveram ainda no meu canal, é fácil, é blog do Vila, Marco Antônio Vila, vocês ativem as notificações que vai avisando as novas postagens. Como prometido, hoje nós estamos fazendo a live amanhã também, porque amanhã o Bolsonaro disse que vai participar de uma daquelas manifestações golpistas lá em frente ao Palácio do Planalto. O motivo, claro, do nosso encontro era fazer um balanço da repercussão no Brasil e fora do Brasil da revelação da gravação, né, da reunião de 22 de abril, descobrimento do Brasil. E nós descobrimos um Brasil de cafajestes, né? Aquilo é uma reunião de cafajestes, não é uma reunião de ministro, registre-se, né? Os palavrões, a forma como eles se relacionam um com o outro, e percebo que em termos de organização ministerial, aquilo não é reunião de governo. Em momento algum se discutiu propostas, se chegou a um consenso e se determinou como encaminhar o projeto A, o projeto B, o projeto C. Não. Era uma reunião de aloprados, de gente louca, gente baixa, de marginais, pessoas que estão à margem da lei e são cafajestes mesmo. A linguagem do Bolsonaro é de cafajeste, mas não só ele. Paulo Guedes é um cafajeste. E tem que ser o diálogo dele com a Damares, eu não vou repetir aqui porque eu vou cansá-los, né, falando toda hora palavrões, é um cafajeste. Então tem de ser registrado que é um momento assim triste. Eu vou só dizer algumas expressões, mas para depois entrar no que nos interessa, né? O número de palavrões, de mentiras foi muito grande, né? O presidente mentiu, os 3 ministros militares mentiram também sobre a reunião, e o ministro Sérgio Moro, ex-ministro, estava absolutamente correto. Mas eu vou voltar daqui a pouco essa questão. Bosta foi um dos palavrões mais repetidos por Bolsonaro 7 vezes, mas porra ganhou 8 vezes. Puta teve várias variações da puta, teve putaria 4 vezes, filha da puta 2, puta que pariu 2 e puta 1. Desculpe, mas eu sou obrigado, isso aqui é um relato que está no Globo. O presidente disse ainda 5 vezes merda, 2 vezes foder e 1 vez cada fodido, cacete e filho de uma égua. Falou também vagabundo, estrume, né? Você já sabe. E 2 ministros também recorreram, melhor dizendo, a palavrões. Veja o Paulo Guedes, 3 vezes falou foder e 1 vez porra. E o Braga Neto, puxa, que belo exemplo, hein? Para a história do Exército Brasileiro, hein, seu Braga Neto? Que vergonha, hein? Disse 1 vez caralho. O Weintraub chamou os ministros de vagabundo, daqui a pouco entramos nesse assunto. O Paulo Guedes também é um cafajeste. A forma como ele se dirigiu a Damares Alves, falando sobre cassino, negócio de chinês, um monte de coisa, é um cafajeste. Ali quase todos eram cafajestes, um ou outro estava constrangido. O Nelson Teich, ministro da Saúde, estava claramente constrangido. O Sérgio Moro estava claramente constrangido. E o general Mourão, que dava pequenos sorrisos, estava constrangido. Isso, né? Eu percebi que estava constrangido, mas e deve ter outros que nós não conseguimos ver pelas imagens, porque estava colocado atrás e não havia uma câmera aqui que pudesse mostrar os que estavam sentados desse lado, que estavam de costas para a câmera principal, né? Aquilo tudo é muito triste, aquilo lá não é o Brasil, né? Aquilo é um bando de cafajestes, parece uma organização criminosa, parecia a reunião do escritório do crime, só faltou o Adriano, que não estava lá porque foi morto, por sinal ninguém achou até agora onde está a mulher do Adriano, amigo do presidente da reunião, chefe de uma organização criminosa, o Bolsonaro. Aquilo foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Eu estou estarrecido até agora e muito triste, porque, de um lado, uma coisa é ler, outra coisa é ver. É muito mais impactante ver, não é verdade? A gente fica mais impactado, porque a gente sempre acha, será que não exageraram as tais fontes dizendo o que aconteceu lá? Não exageraram, foi pior. Foi pior. E tem gente tão medíocre que diz que a gravação vai fortalecer o Bolsonaro na sociedade, fortalecer uma reunião de cafajestes.
Que fortalecer no quê? Que em momento algum se discutiu a epidemia. Outros dizem que com isso ele está reeleito. Olha, e outros dizem que não viram nada demais, que a montanha pariu um rato. Errado! Mostrou quem é o governo de Cafajestes. A imprensa internacional está estarrecida com o Brasil. As pessoas estão assustadas. E eu não entendo, e aqui no Brasil, as poucas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar hoje estão estarrecidas também. Todo mundo impactado. Porque é uma cena muito triste quando você vê eles falando aqueles palavrões, aqueles xingamentos, e você vê tudo aquilo. Em momento algum eles discutem uma proposta de governo, analisam, marcam uma reunião, há uma discussão estrutural, você sente peso na discussão? Não, nada disso. Xingamentos para lá, xingamentos para cá. E o objetivo de liberar a gravação qual era? Era que ver se estava correto ou não. A defesa de Sérgio Moro invocava o que o Bolsonaro tinha falado sobre a Polícia Federal. Bem, sobre isso não pairou, vale lembrar, qualquer dúvida. Sobre as questões, portanto, do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, está tudo comprovado, tudo lá, não tem que tirar nem pôr. Aí nós vimos o resto, claro, sobre o Weintraub, que agora é caso do Supremo Tribunal Federal, né? Mas o pior de tudo, as mentiras todas do Bolsonaro, teve os ataques à China, que não adianta cortar, que todo mundo já sabe quais são, ao Paraguai, que ainda não sei direito quais, até o momento ao menos, eu não vi, né? Mas o que mostra tudo aquilo é nas mãos de quem nós estamos. E como o voto de protesto tem um custo, e esse é o custo mais grave na história do Brasil. Eu não estou referindo ao segundo turno, estou me referindo ao primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Estou me referindo àqueles irresponsáveis que diziam, não, tem o Posto Ipiranga lá, o Posto Ipiranga é Cafajeste também, né? Você vira a postura dele, como ele mente, ele delira, são aloprados. Ele começou a falar de investimentos, 200 bi que iam trazendo, tudo mentira. Que o Brasil estava decolando aonde? Se o Brasil o ano passado cresceu 1% e dizia o governo que ia crescer 2,5%, decolando aonde? Do que ele está falando? O homem que quer dar um auxílio emergencial de R$200 por mês, como alguém vai sustentar a família, né, por R$9 diários? Né? E falou que leu Keynes no original. Que bobo, leu 3 vezes. Coisa ridícula. Lá ninguém sabia que era Keynes. Imagina se o Bolsonaro sabe quem é o Lord Keynes. Né? Imagina. Aí ele se referiu à reconstrução alemã em 19 e em 1946, Primeira Guerra e Segunda, após, né? E que ele leu 7 livros de cada... O Bolsonaro nem sabe do que ele está falando, e o Bolsonaro ficava olhando com aquele ar baço da ignorância, sabe? Quando não passa nada, está blindado, né? O cérebro não entra, ele deve ter 3, 4 neurônios que, pior, não se comunicam entre si, mas você está vendo todas aquelas pessoas, e o nosso destino do nosso país, na crise mais grave da nossa história, está nas mãos daqueles cafajestes. Daqueles cafajestes mentirosos, gente hipócrita, medíocre, né? Então, dá um baixo astral, um banho de água congelada em todos nós. Eu realmente estou achando que, eu não sei como é que... Ou nós fazemos imediatamente um processo de impeachment e não faltam crimes, porque os crimes foram todos confirmados. Todos os crimes do Bolsonaro, crimes de ministro, está tudo confirmado. Portanto, as razões legais para acionar a justiça estão colocadas. Não falta mais nada. Só os covardes, os traidores, né? Aqueles que querem levar alguma vantagem para passar a mão em dinheiro público, que pode dizer que não viu crime nenhum ali. Porque é impossível o número de crimes. Não parou, né? Eles listando. Crimes de todos os sentidos, econômicos, políticos, crimes ambientais, tudo foi apresentado ali, né? Mas o terrível é você ver o conjunto desses crimes e a reunião. E como eles falam, e da forma como falam. Isso não é governo, insisto, é Morcrim. Porque onde estava o Brasil ali? Note, tinha duas mulheres, nenhum negro. As falas absurdas, o que me chama a atenção é que não havia conexão. Eu sei que foi com cortes, mas no interior do corte não tinha conexão. O Guedes se dirigindo ao presidente do Banco do Brasil. Fala seu sonho! O sonho dele é entregar o Banco do Brasil para piratas aí que vão destruir o nosso banco. Banco que vem do século XIX.
né? Que é uma sociedade anônima, vai lembrar, diferente da Caixa, que é 100% estatal. Né? A fala do presidente da Caixa, vocês viram a fala? É estarrecedora. Sabia que esse homem tem a responsabilidade de bilhões da Caixa? A quem o nosso país está entregue? Nós temos que realizar um impeachment imediatamente. Crime de responsabilidade, infração penal comum. No caso da infração penal comum, tem de ser a PGR. Só o Aras é que pode acusar, determina a Constituição. No crime de responsabilidade é diferente. Né? Cabe ter uma comissão e a Câmara é que vai autorizar e quem processa e julga é o Senado. No caso do infração penal comum, não custa relembrar, o Aras é que precisa acusar e a Câmara, por 2/3, que precisa autorizar e vai para o Supremo. Se recebe, aí ele, o presidente real, não pode continuar sendo presidente da República. Mas nós temos de fazer alguma coisa, porque nós estamos morrendo agora a 4 dígitos por dia. 1.000, 1.010, 1.050 e vai indo. Nós estamos transformando algo que nós já falamos no epicentro da pandemia. E o pai está acontecendo tudo isso e ele não faz nada. E ele fica pensando naquelas loucuras de armas. Ele é miliciano, esse homem é bandido. O presidente da República, as relações dele, não só a fala é de marginal. Como nós sempre mostramos aqui, agora está comprovado. Veja que não é exagero meu. Não é exagero, o que eu estou falando é absolutamente real. Muitos falam, mas você fala caterva, é engraçado, marginal, mandrião. Mas o que é? São expressões da língua portuguesa, algumas até um pouco em desuso, mas que se confirmam. Mandrião é vagabundo, para vocês entenderem, se quiserem uma linguagem mais direta. É uma pessoa que é vagabundo, ele é um vagabundo. Eu prefiro mandrião, que é uma expressão antiga que a gente tem de recolocar na nossa conversa. Caterva também, vocês sabem a definição, né? Malta e assim por diante. Mas é tudo muito triste. A gente fica estarrecido, porque o que vai ocorrer com essas cafajestes aí no governo? A gente já sabe o que vai ocorrer. É o caos. É o caos. É o caos social. Não tem jeito, porque um processo de impeachment demora um pouco, mas é melhor demorar 3 meses do que ficar quase 2 anos e meio com esses cafajestes destruindo o nosso país. E eles vão destruir mesmo. No campo econômico, o Guedes é cafajeste. Não só os palavrões, o jeito, a fala, tudo mentira, delira, só fala mentira. E ele sempre foi assim, viu? As pessoas que conviveram com ele, em banco, sempre me disseram que ele é mentiroso. E ele é mentiroso, um falastrão. Mas esse homem não pode dar os rumos econômicos para o Brasil. Ele vai destruir ao colocar R$200 de auxílio emergencial e vão querer fazer via rápida de privatização. Vão querer entregar os bancos e empresas estatais para empresários nacionais e estrangeiros, a maior parte estrangeiros, provavelmente, que a nossa moeda está lá embaixo, e a cotação dos bancos e empresas também está lá embaixo. Basta acompanhar a bolsa e acompanhar o câmbio. Ou seja, é um processo de destruição final do Brasil. Até lembrei, Não Verás País Nenhum, mas num outro contexto, do Inácio Loyola Brandão, que é um belo livro, um grande autor, censurado durante a ditadura, né? Tem livros importantes, estou lembrando de um deles aqui. Mas é isso, nós estamos vendo o nosso país sendo destruído e não fazendo nada. Eu fiquei realmente tudo muito triste, porque ele disse que é fácil dar golpe. Mentira, ele é um falastrão, não dá golpe coisa alguma. Né? Ele incentiva a guerra civil. Eu sempre falei no ontem e falei em outros dias também, mas ontem estava comprovado, jogar brasileiros contra brasileiros. Então tudo que vocês acompanharam, né? A questão das hemorroidas, que não está aqui nem entre palavrões, hemorroidas. Puxa vida, não é possível a gente assistir tudo isso. Né? Se a nossa situação sanitária não piorou, é graças à ação de prefeitos e governadores. Mas o número de mortes vai crescer muito rapidamente, porque a pressão está muito grande, vão reabrir o comércio, né? Por outro lado, ele incentiva a reunião, incentivou isso, que ele diz que ele tem liberdade de ir e vir. Né? Não, no caso, numa pandemia, como que estamos vendo, é diferente. Veja todos os países do mundo. Ninguém invocou em países democráticos, a Itália, a França, o direito de ir e vir, numa situação como essa, porque é a base legal para fazer isso. Né? Alguns falam até que ele estava querendo colocar o estado de sítio. Vi até aí uma conversa 2 dias atrás. Nada, precisa da aprovação do Congresso Nacional, estado de sítio, o Congresso fica aberto, não vai fazer nada disso. São ameaças, assim como a ameaça criminosa do Heleno, aquele que fez ilícitos no Haiti.
ilícitos, que a ONU precisou retirá-lo de lá. Né? Que o Heleno vem querer e tem uma carreira péssima, né? Péssima, é um mau soldado, envergonha a farda do Exército Brasileiro, um frotista que estava no gabinete do Silvio Frota em 77, queriam dar o golpe, transformar o Brasil na Argentina do Videla, junto com o torturador Ustra, amigo do Heleno. Vocês percebem? Ustra, Heleno, Bolsonaro, eles fazem parte da mesma caterva. Bando de cafajestes, né? Gente que não merece ser chamado de brasileiros. Né? Então essa é a hora é agora, né? Da ação da Constituição contra esses indivíduos. A justiça, ainda bem que nós temos justiça, levanta as mãos aos céus. Né? Levanta as mãos aos céus. E esse homem ainda fala em Deus, fala em Jesus, no meio daquela fala, né? Com toda aquela linguagem de virulência, né? de marginal, porque ele é um marginal, esse homem. Veja, insistam, o voto de protesto do primeiro turno de 2018 tem o maior custo da história do Brasil, para todos nós. Esse homem não foi ao segundo turno por vontade própria. Tudo bem que tenha problemas no processo eleitoral 18, teve sim, candidaturas que não conseguiram se encorpar, é verdade, mas o eleitor foi culpado disso. O eleitor, mas eu estava aqui no primeiro turno querendo votar contra o PT, mas você tinha outras alternativas. Claro, do campo democrático. Né? Por que escolheu um facínora? Né? Um facínora. Porque, né? Por que escolheu? Então, nós estamos pagando esse preço agora, né? E eu não sei como é que nós vamos sair dessa crise, sinceramente falando, sem qualquer exagero. Nós estamos na maior crise. E pelos levantamentos, que é possível você fazer uma análise estrutural de médio prazo, é coisa de 5 anos para a gente sair dessa crise, 4, 5 anos. Porque eles vão terminar esse ano, se não saírem do governo, com o país, eles vão devastar o país, destruir. Porque aí é difícil reconstruir. E eles estão destruindo toda a estrutura de Estado, toda ela, meio ambiente, ciência e tecnologia. O astronauta estava lá, patético o astronauta, patético. Não tem o remédio lá, que ele disse que tinha descoberto, um vermífugo que tinha um nome fantasia, sabe qual? Anitta. Acho que o cara toma e é o som das músicas da Anitta, aquelas músicas sempre que tem letras realmente profundas, belíssimas, que respeito muito especialmente a mulher, né? Estava lá, estão destruindo a educação destruída, o Itamaraty sendo destruído. É um país em destruição. Nós estamos vendo suicídio numa nação, insisto, né? E ali estava patente. Agora, a gente tem de levantar o astral. Como é que levanta o astral? Lutando. Que é o único caminho que nos resta. Escrever para deputados, para senadores, escrever para os ministros do Supremo, que eles têm uma tarefa funcional importantíssima, né? Conversar com os amigos, com os colegas, né? Hoje à distância, mas conversar, que nós temos de salvar o nosso país, né? Porque se eles ficarem até o final do ano e aí tentar permanecer por mais 2 anos, o Brasil vai acabar o Brasil. Nós temos uma chance, que é o impeachment, assume o vice, é o que determina a Constituição, nós respeitamos a lei, a ordem e a Constituição, ele vai reorganizar o governo, tenho certeza, vai nos recolocar de forma um pouco diferente na ordem internacional, porque nós somos hoje um Estado pare, e eu tenho dito aqui, outros têm dito, ótimo, fico satisfeito, não quero ter o monopólio da expressão, né? Mas a gravidade para a gente começar a tentar reconstruir o país. É um trabalho duro de reconstrução, que não será fácil, né? Em todos os campos, aqui internamente e externamente, né? Como é que nós vamos nos recolocar? Caso contrário, sinceramente, olha, eu não quero desanimá-los não, mas eu tenho um compromisso com a verdade, eu não vou mentir. Nós vamos cada vez ter menos importância, e perdemos muito nas últimas décadas do que tínhamos em certo momento do século XX, né? Nós vamos perdendo importância e os melhores quadros aqui do Brasil vão tudo embora, né? E os que ficam vão ficar desesperados. Ficam porque não tem possibilidade de ir embora. E nós vamos perder a oportunidade de transformar o nosso país numa grande nação. E temos todas as condições para isso, que é pior, né? Nós temos tudo aqui para dar certo. Mas precisamos tirar os cafajestes do poder. Isso resolverá imediatamente o problema? Não.
né? Mas tem o processo eleitoral de 2022. Tem agora o municipal. Vamos ter responsabilidade na eleição para as prefeituras? Vamos, todos nós, né? Olhar bem, né? Mas vamos olhar para 22. Agora é condição sine qua non, é indispensável tirar esse marginal, esse criminoso da presidência da República. Porque a reunião, alguém achar que não tem nada, depois de ver tudo aquilo, que analista é, que tem compromisso com a verdade, com a reflexão, né? No campo da antropologia, da política, da ciência, da história, do jornalismo, da filosofia. Alguém que vê tudo aquilo não se envergonha. Nós perdemos a capacidade de nos envergonhar? Será? Será que nós chegamos ao... Né, que nem isso, pode acontecer qualquer coisa conosco? Acho que não, né? Bem, vamos nos encontrar amanhã. Amanhã ele vai aprontar mais, o criminoso, né? Mas vamos ver toda a repercussão, vamos acompanhar. E sempre não perdendo a esperança, a gente tem de se unir, né? É hora de união de todos os democratas, todos que defendem o Brasil, contra os cafajestes, marginais e criminosos. O Brasil ainda tem jeito de se salvar, mas com a nossa mobilização. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal e não se inscreveu, são 437 mil inscritos, agradeço, né? Se inscreva, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostaram, escreva os comentários e lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão o primeiro de muitos cursos que serão oferecidos. Primeiro, a história da ditadura militar no Brasil, tá bom? E nos encontramos amanhã. Até!